Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Valéria Lima e olha eu aqui de novo com vocês. Hoje eu estou aqui para nós realizarmos a correção do segundo simulado da AD, realizado pela AD em Movimento, anos finais da DDZ Norte. A nossa correção será do simulado de língua portuguesa dos 7º anos. Então, peguem os seus cadernos, as suas anotações e vem comigo para a correção. Vamos à primeira questão. Leia o texto a seguir. Pan, uma divindade rural. De acordo com a mitologia greco-romana, Pan, ou Pan, é o deus dos bosques e dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Morava em grutas, vagava pelas montanhas e pelos vales e divertia-se caçando ou dirigindo as danças das ninfas, divindades dos rios, dos bosques, das florestas e dos campos. Amante da música, inventou a avena, uma flauta que tocava exemplarmente. Pan era temido por todos aqueles que tinham que atravessar as matas durante a noite, pois as trevas e a solidão desses lugares predispunham as pessoas a medos e superstições. Por isso, os pavores desprovidos de causas aparentes eram atribuídos a Pan e chamados de pânico. Vamos à nossa questão. Em A Solidão desses Lugares, a expressão em destaque refere-se às montanhas, aos vales, aos bosques ou às matas? Para nós respondermos essa questão, nós vamos voltar ao nosso texto e analisar onde está a expressão desses lugares. Aqui eu tirei o trechinho para vocês visualizarem melhor. Vamos ler novamente. Pan era temido por todos aqueles que tinham que atravessar as matas durante a noite, pois as trevas e a solidão desses lugares predispunham as pessoas a medos e superstições. Quando você observar uma questão como essa, você deve sempre analisar o que vem antes da expressão, tá? Para ver o que ele se refere. Aqui nós podemos observar que desses lugares se refere o quê? As matas, porque eles queriam atravessar que lugares? As matas. Então, essa expressão aí, ela está sendo utilizada para retomar o termo que já foi dito anteriormente e não haver uma repetição das palavras dentro do texto. Então, qual seria a nossa resposta lá na nossa questão? Seria a letra D, tá? A expressão em destaque desses lugares se refere às matas, ok? Vamos à nossa segunda questão. Leia o cartoon. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade. Vamos à questão sobre o cartoon. Na fala não é verdade, há uma marca de linguagem caipira, coloquial, da internet ou regionalista? Para a gente responder, nós vamos voltar lá ao cartoon para a gente analisar todos os elementos e poder identificar qual é a marca de linguagem presente aí. Vamos voltar lá na fala do menino. Não é verdade. Se você observar, ele trocou o A, o tio, pelo UM. Foi usado aí para substituir o acento tio e indicar o som nasal. E lá no E, antes de é verdade, ele pega e acrescenta o H. Esse H ele foi usado para indicar o som do acento agudo. Eu creio que todos vocês já devem ou ter utilizado ou já ter visto esse tipo de linguagem, não é verdade? Onde? Nos ambientes virtuais, na internet. É uma linguagem aqui que nós podemos observar, uma linguagem informal da internet, que alguns autores chamam de internetês. Nessa linguagem, nós eliminamos letras, nós acrescentamos para aproximar um pouquinho mais a escrita da oralidade. Ou também abreviamos palavras para agilizar a nossa comunicação lá no meio virtual, para dinamizar, para facilitar. Observa lá na fala do menino que ele também utilizou alguns caracteres, né? Para mostrar uma carinha triste, assim, depois que ele diz não é verdade. Isso daí também é uma linguagem própria da internet. É tão comum esse tipo de linguagem hoje no nosso meio que nós devemos só lembrar que essa linguagem ela é restrita aos ambientes virtuais e formais, ok? Na escola e na nossa vida profissional, nós devemos priorizar os textos escritos com a norma culta, a norma padrão da língua portuguesa, tá?
Devemos respeitar todas as variações existentes e saber que cada variedade é adequada para uma situação. Então, não vamos utilizar esse tipo de linguagem fora dos ambientes virtuais. Então, nós conseguimos verificar aqui que a marca de linguagem existente na fala do menino não é verdade, junto lá com os caracteres da carinha triste, se trata do quê? De uma marca da linguagem da internet. Então, vamos lá nas nossas opções para nós verificarmos e ver qual é a resposta correta. Aí, a resposta correta seria letra C, da internet. Aí, vamos verificar as outras para ver se não ficou alguma dúvida, tá? Letra A, linguagem caipira. A linguagem caipira, ela é falada no interior de alguns lugares do Brasil. Vou dar um exemplo para vocês de uma das marcas de linguagem caipira. Por exemplo, a mudança do L no final da sílaba pelo R, no exemplo da palavra papel. Na pronúncia, nós falamos o que na linguagem caipira? Papé, não é verdade? B, coloquial. A linguagem coloquial, ela é a mesma que a linguagem informal, que ela é utilizada nas conversas do nosso dia a dia, não segue as regras da norma padrão, tá? Professora, mas eu achei que fosse uma linguagem coloquial. A linguagem da internet não deixa de ser uma linguagem coloquial, porém a pergunta a marca de linguagem existente lá na fala do menino não é verdade. A marca é o elemento que permite a sua identificação. Se você observar na fala, uma das marcas de linguagem presente é o H depois do E, né, para substituir o acento agudo, os caracteres da carinha triste, o M no lugar do ão. Então, essa marca ela é própria da linguagem da internet. Então, ela pode ser uma linguagem coloquial, porém, a marca ela é própria da linguagem da internet. Letra C, ok? A letra D, regionalista. A linguagem regionalista é que as pessoas falam só em determinado lugar, tá bom? Do jeito que uma pessoa se expressa de uma região para outra região, como os sotaques, por exemplo. Então, a nossa alternativa correta mesmo aqui seria letra C, da internet, e eu creio que todos vocês devem ter acertado essa questão, porque é algo aí do cotidiano da vivência de vocês, né? Vamos para a próxima questão? Questão 3. Leia o fragmento do texto abaixo. Um moleque chegou gritando: "O partido da paciência está pegando fogo." Tinha saído faísca do trem na certa. O povo todo correu para lá, com enxadas, foices, pedaços de pau. Via-se a fumaceira do outro lado do rio, tomando o céu todo. "Mande chamar o pessoal do eito", gritava o avô. Em pouco mais, chegavam os cabras em disparada para os lados do partido. O fogo ganhava o canavial com uma violência danada. As folhas de cana estalavam como taboca queimando. Parecia tiroteio de verdade. "Corta o fogo do riacho do meio." Era o único jeito de atalhar o incêndio para salvar o resto do partido. Meter a enxada e a foice que cortava o canavial, abrindo aceiros de lado a lado. Vamos à nossa questão aí sobre esse fragmento. Segundo a leitura desta narrativa, o conflito foi gerado com os gritos do moleque, o povo correndo alvoroçado, as faíscas que saíam do trem ou o povo invadindo o canavial? Para nós respondermos, nós vamos voltar lá ao nosso textinho, tá? Para você responder essa questão, você vai só relembrar sobre a estrutura básica de um texto narrativo, de uma narrativa. A estrutura básica se dá com a situação inicial, depois o conflito e o clímax e o desfecho. Como aqui a gente tem um fragmento, a gente não tem a situação inicial, onde se apresentam os personagens, o tempo, o espaço, aquele momento ali de equilíbrio da narrativa, que ela não apresenta. Aqui já parte do conflito gerador, onde o moleque começa a gritar, né? Ele chega gritando. O que é o conflito gerador da narrativa? É o fato que deu início àquela história, que causou todas as ações do texto, né? A mudança, aquela quebra do equilíbrio. Então, quando o menino chega e começa a gritar, o partido da paciência está pegando fogo. O povo todo corre com as enxadas, foices, pedaços de pau, via-se a fumaceira do outro lado do rio, tomando o céu todo, né?
Então, a partir desse momento que o menino grita, que se dá o conflito na narrativa e desenrola toda a nossa história, né? Então, qual seria a nossa resposta correta? Vamos lá para a nossa alternativa. Segundo a leitura desta narrativa, o conflito foi gerado com, letra A, os gritos do moleque. Então, a nossa alternativa correta aqui seria a letra A, ok? Vamos à nossa quarta questão. Leia a tirinha. Mutum, sabia que hoje é meu aniversário? Parabéns, Creuzinha. Então vamos para uma loja aqui perto, que vou comprar o presente que você escolher lá, sem nem olhar o preço. Lojinha R$ 1,99. Tudo a R$ 1,99. Olha que bacana. Vamos à nossa questão. O humor desse texto está no fato de um menino querer gastar dinheiro para impressionar a menina, não se lembrar do aniversário da menina, levar a menina a uma loja em que tudo era barato, mandar a menina escolher o presente que ela quisesse? Vamos voltar a tirinha lá para a gente responder. Observa que no primeiro quadrinho a menina chega toda feliz, dizendo que é o aniversário dela. Depois, o garoto diz que vai comprar o presente que ela quiser, vai levar ela numa loja sem nem olhar o preço. E aí, no nosso terceiro quadrinho, a gente verifica que ele leva a menina em uma lojinha de R$ 1,99. Eu peço que vocês observem aqui a tirinha. Toda vez que tiver uma tirinha, um quadrinho, você deve observar toda a linguagem, tá? A linguagem verbal, a escrita, né, as palavras, a linguagem não verbal, as feições, os desenhos, as imagens, porque tudo isso aí, ele é um conjunto que faz com que o sentido do texto aconteça, né? E o nosso humor aqui nessa tirinha, ele se dá devido ao fato de o menino dizer à menina que levaria ela a uma loja para escolher o presente que ela quisesse, mas sem revelar lá que a lojinha custava tudo em 99. Então ele se dá o humor aí no final. Quando ele fala, ele mostra lá que a lojinha é de 1,99, ou seja, ela poderia escolher o que ela quisesse mesmo, que ele só iria pagar aquele valor. Então a nossa alternativa correta seria letra C. Levar a menina a uma loja em que tudo era barato, ok? O humor desse texto está neste fato. Vamos à nossa quinta e última questão. Quinta questão. Leia o texto a seguir. Uma macaca-aranha vivia feliz na floresta, sem imaginar que perto dali morava um caçador que ganhava muito dinheiro levando animais silvestres para outros países. Um dia, ele capturou a macaquinha e a levou à casa de um contrabandista no condomínio Tucumã. A polícia já vinha de olho no sujeito e, justamente naquele dia, resolveu fazer-lhe uma visitinha surpresa. A macaca estava dentro de uma caixa, prontinha para ser levada ao aeroporto. Na confusão que se armou, ela rasgou a caixa para fugir, mas foi agarrada pelo rabo. Quando acordou, estava presa em um instituto de pesquisa, onde cientistas estudavam os macacos da Amazônia. Esse trechinho aqui, ele foi retirado do livro Cida a Macaca Travessa, da nossa autora amazonense Leila Leong. Vamos à nossa questão. Em Um Caçador que Ganhava Muito Dinheiro, a palavra em destaque indica a ideia de afirmação, causa, intensidade ou tempo. Para a gente responder essa questão aqui, nós não precisamos voltar lá ao nosso texto, não, tá? Vamos só analisar aqui a frase. Em Um Caçador que Ganhava Muito Dinheiro, a palavra em destaque indica a ideia de... Qual é a palavra em destaque aí? O muito. Vamos observar aqui como ele está sendo a função dele aqui dentro, né? O muito, ele está acompanhando o verbo ganhar e ele está modificando esse verbo. Eu poderia tirar ele daí e a frase ficaria: um caçador que ganhava dinheiro. Teria sentido. Só que quando eu falo muito, eu intensifico, né, o verbo. Quer dizer que ele ganhava muito dinheiro. Ajuda a entender o quão intensa é a ação desse verbo. Então, aqui nós temos um advérbio. O que seria um advérbio? Só para relembrar. São aquelas palavras que modificam um verbo, um adjetivo
ou um outro advérbio, expressando uma circunstância. E qual é a ideia, a circunstância expressada aqui? É de afirmação? É de causa? É de intensidade? Ou é de tempo? Na letra A, afirmação. Está complementando ou reforçando o sentido de afirmação, como, por exemplo, as palavras certamente ou sim? Aí nós vemos que não. Letra B, causa. Está indicando a causa da ação, uma relação entre uma ação e uma consequência dentro da oração? Vou dar um exemplo. O ônibus sai em 10 minutos, por isso devemos nos apressar? Não, não expressa essa ideia de causa, né? C, intensidade, está ajudando a entender quão intensa é a ação do verbo? Sim. Então, a nossa alternativa aqui correta seria o quê? A letra C. Não seria a letra D, porque não está expressando tempo ou período, ok? Então, a gente finaliza aqui a nossa correção do nosso simulado. Eu quero agradecer e parabenizar a todos e todas por terem realizado esse simulado e aguardo vocês nas próximas correções. Até mais, pessoal!